Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre multiplicação de fração. A multiplicação de fração ela é bem simples, ela é bem fácil, bem rápida de fazer. Porém, nós temos que ter um manejo, um jogo de cintura na hora de resolver. Sabe aquele assunto sobre divisores e múltiplos? Pois é, vai precisar muito para resolver a multiplicação de fração. Vou logo explicar como é que se faz a multiplicação, que é bem simples, e depois vou fazer algumas outras contas que vão cair no livro de vocês, nas atividades, são mais difíceis, né? Um pouco, só que com atenção e você lembrando daquela parte de divisores, de múltiplos, você vai conseguir resolver bem fácil. Vamos lá. Na multiplicação de fração por fração, bem simples, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Não é simples? Fácil, né? 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15. Totalmente diferente da adição e da subtração. Por isso, vocês têm que se ligar nisso. Então, não pode confundir a multiplicação com as outras duas operações. Porque a multiplicação é bem simples. É de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Aí você não confundir com a outra, você vai olhar denominador e tal. Não é isso. É só de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. E mesma coisa quando você for fazer adição e subtração. Não faça dessa maneira, a adição e subtração, que vai sair totalmente errado. Pronto. Pessoal, somente isso. Somente isso. Agora, vão ter outras contas que vocês vão precisar de algumas técnicas. Essa aqui não precisou, porque nessas duas frações eu usei mais números primos, né, de 1. Para já não precisar disso. Agora que eu usei outros números que você vai precisar de umas técnicas. Quais são essas técnicas? Quando você for multiplicar, você vai olhar e tentar perceber se tem algum número que tem o mesmo divisor comum. Ou seja, se tiver um número que tem um múltiplo comum ou divisor comum, você tem que perceber que é um número de cima e um número de baixo tem que ter o mesmo divisor comum. Por exemplo, esse 4 e esse 4. Os dois têm um divisor comum. Quais são os divisores que eles têm em comum? Eles tanto são divisíveis por 1, eles são divisíveis por 2, eles são divisíveis por 4, né? 4 e 4. Como eles têm o mesmo divisor comum, que é o 4, então, esses dois eu vou dividir por 4. Se eu posso dividir por 2 ou por 1, poderia, mas é melhor dividir pelo maior. Dividindo pelo maior, você não vai precisar mais dividir novamente. Os dois são divisíveis por 4. Então, eu vou dividir por 4. Qual é o resultado? 4 dividido para 4 dá 1. 4 dividido para 4. Pronto. Aqui o que era 4 ficou 1, o que era 4 ficou 1, certo? E continua 6, continua 3. Aí você vai tentar perceber de novo se tem algum múltiplo do outro, algum que tem divisor comum com o outro. O 3 e o 6 aqui, ó. O 3 e o 6, eles têm um divisor comum, né? Que é justamente o 3. Todos os dois dá para dividir por 3, não é isso? Então, como os dois dá para dividir por 3, eu vou dividi-los por 3. Vamos lá. Esse e esse. Dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido para 3, 2. Ok? Então, eu fiz isso aqui. Esse processo que eu estou fazendo é o processo de simplificação. Aí já está simplificando a conta, está simplificando para depois sair uma conta bem pequena, bem menor do que a gente imaginava, certo? Agora é só fazer que nem eu fiz aqui, numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui era 4, ficou 1, aqui era 6, ficou 2. Não é mais fácil multiplicar 1 vezes 2 do que 4 vezes 6? Entendeu? É para isso que serve a simplificação. 1 vezes 2
2. Aqui era 3, ficou 1. Aqui era 4, ficou 1. 1 vezes 1, 1. E está resolvida a nossa multiplicação com frações. Só que aqui eu simplifiquei porque eu vi que tinha divisores comuns. Sempre tem que ser um de cima com um de baixo. Nunca pode ser um do lado com o do outro. De baixo com o de baixo. Tem que ser o de cima com o número de baixo. Agora, terminou em 1, ó, embaixo com o denominador. A gente cancela. Ficou só o 2. Se acontecer de terminar com o denominador igual a 1, você deixa só o número de cima. Agora vamos treinar mais, ó. 4 terços vezes 6 quartos. Pessoal, eu não gostei de fazer dessa maneira. Tem outra maneira? Tem outra maneira, só que eu acho que vai ser mais cálculo, entendeu? A gente pode fazer de outra maneira, só que vai dar mais cálculo. Isso aqui que eu fiz é justamente a gente simplifica para dar pouco conta. E a gente no final não precisa simplificar, a gente simplifica no começo. Agora eu vou te fazer outra maneira que é mais fácil, porém tem mais cálculo. A gente multiplica normal, que nem era aqui, ó. 4 vezes 6, 24. 3 vezes 4, 12. 12. 24, 12 avos. Aí quando você multiplicou, a resposta está errada? Não está errada, mas o que acontece? Que toda vida você tem que deixar a resposta como forma de fração irredutível, ou seja, que não dá para simplificar mais, aquela menor possível. Aqui dá para a gente simplificar por divisões sucessivas ou pelo MDC. Vocês lembram? Simplificar, a gente simplifica ou pelo MDC ou pelas divisões sucessivas pelos números primos, né? Você que escolhe. Quando você for simplificar, aí você vai achar a resposta, que vai ser essa aqui. 2 sobre 1 vai dar 2. Quer que eu simplifique, né? Então vamos lá. 12, vamos fazer para divisões sucessivas. 24 e 12. Os dois são divisíveis por 2? Sim, as dois são pares. Divide por 2. 24 dividido para 2, 12. 12 para 2, 6. Aí de novo. 12 e 6 são divisíveis por 2? Sim. Bota, divide por 2. 12 dividido por 2, 6. 6 por 2, 3. 6 e 3 são divisíveis por 2? Não. Só o 6, o 3 não é, então não pode. Os dois são divisíveis por 3? Sim. Divide por 3, divide por 3. 2 e 1. Viu como dá 3 resultados? Então, eu acho essa maneira aqui mais simples, porém, vocês têm que lembrar dos divisores em comum. Se você souber quais são, se tem divisores comuns, um de cima com o de baixo, então essa conta aqui é a mais viável, é a mais fácil do que fazer esse processo todo, ok? Então vou resolver mais questões aqui. 10 sétimos vezes 14 3 terços. Então você vai tentar ver se tem algum que é divisor do outro, um de cima com o de baixo. Tem, ó, o 7 e o 14. Os dois, o 14 é múltiplo do 7. Então eles têm um divisor comum, quem é o próprio 7. Então eu simplifico por 7. 7 dividido por 7, 1. 14 dividido por 7, 2. Ok? Já diminuiu, já apontei. Mas vamos ver se tem ainda. 10 e 3, não. 10 e 1, não. 2 e 1, não. 2 e 3 também não. Então, acabou. É só multiplicar. 10 vezes 2, 20. 1 vezes 3, 3.
Entendeu? Como é que simples? Você praticando isso aqui, saber quem é o divisor de cada um, o múltiplo do outro e tal, você vai fazer essa conta fácil. Agora, quando aparecer número inteiro com fração, é bem mais simples ainda. É só multiplicar o número inteiro pelo numerador e pronto. Se der para simplificar, simplifique. Como? Como é que eu vou simplificar? Se o número inteiro não está em forma de fração. Aquele negócio que eu falei para vocês, se é um número inteiro não está em forma de fração, a gente vai lá, coloca um embaixo. Ok? Simples, né? Então, vê se dá para simplificar primeiro. Tem algum que é múltiplo do outro, divisor, tem algum divisor comum. 1 e 1 não dá porque eles são a forma mais simples possível, né? O 2 e o 6. Eles têm um divisor comum? Tem, o 2. Então, o 2 e o 6. Dá pra gente simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2, 3. Simplifiquei, multiplico. 1 vezes 1. 1 vezes 3, 3. Pronto. Viu como é simples? Simplificar e depois multiplicar. E se aparecer frações mistas, números mistos com fração? É aquela mesma coisa. Apareceu números mistos, sempre tem que transformar em fração imprópria. Sempre. Então vamos lá. Transformando essa fração mista em imprópria. 3 vezes 1 mais 2 vezes mais. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Denominador repete. Vezes 4. Pronto. Transformei a mista em imprópria. Agora só calcular. Ver se dá para simplificar primeiro. Se der, melhor ainda. Vamos lá ver quais são. Ó, são iguais. Ó. Um em cima e um embaixo. Então dá para mim simplificar por eles mesmos, né? 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. O 4 e 3 são primos entre si. Não tem divisor comum. Então agora é só multiplicar. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 1, 3. 4 terços. Então, minha gente, é isso. Multiplicação de frações é bem simples. Só numerador com numerador, denominador com denominador. Aí tem só que observar quando for para simplificar. Sempre vai ter que simplificar? Nem sempre, porque eles podem dar primos entre si, né? Então nem sempre dá para simplificar, como nesse caso aqui não dava, porque eles são primos entre si. Entendeu? Mas quando der para simplificar, tem que simplificar. Sempre a resposta é em forma de fração irredutível, que não dá para simplificar mais. Então você faz ou das duas maneiras, ou faz essa, simplifica no começo e multiplica, ou você multiplica e simplifica depois, certo? Tem essas duas maneiras. Eu acho melhor essa aqui, ó, certo? Então, boa atividade. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só me chamar.